Olá, muito boa noite a todos e todas. O pessoal está chegando, pessoal que já está aí. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo. Sejam muito bem-vindos. Retomando nossos encontros da websérie, já faz alguns dias que a gente não se vê por aqui. Estávamos ansiosos para esse encontro, né? Aqui na nossa websérie Itapanhaú, que tem como objetivo principal discutir e divulgar assuntos relacionados à biodiversidade da nossa região e os possíveis impactos com a execução da obra de transposição do nosso querido Rio Itapanhaú. E hoje não poderia ser diferente dos outros encontros, dando continuidade ao evento, né, que estamos promovendo com diversos especialistas aqui na nossa página. As conversas têm sido muito enriquecedoras em todos os aspectos, tanto no conhecimento da nossa fauna, flora aqui da região, como também no conhecimento e divulgação das questões que envolvem todo o processo na questão do Itapanhaú. E essa noite eu vou ter a honra e o prazer de conversar com ela, que eu tive a oportunidade de conviver por um ano, né, durante a minha graduação na Universidade de Mogi das Cruzes. Então, gostaria de fazer a apresentação da nossa convidada de hoje, a Maria Santina, que é graduada em licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista, possui mestrado, doutorado e pós-doutorado em Ciências Biológicas, área de concentração, Zoologia, pela Unesp, campus de Rio Claro, São Paulo. É professora da Universidade de Mogi das Cruzes, nos cursos de graduação em Ciências Biológicas e pós-graduação, Biotecnologia e Políticas Públicas. Possui experiência no ensino de zoologia de invertebrados e orienta trabalhos sobre biologia e ecologia de insetos sociais, visando a conservação e sustentabilidade de áreas agrícolas e vegetação nativa. Então, feita a apresentação da nossa convidada de hoje, seja muito bem-vinda, muito feliz de estar aqui essa noite, podendo conversar com você desse assunto que é tão importante e muitas vezes tão desconhecido pelas pessoas, né, de forma mais aprofundada, como a gente vai conversar aqui hoje, mas que não é tão longe da nossa realidade, né? Os insetos estão ali muito presentes na nossa vida, né? Mas também muitas vezes a gente não está olhando para eles. Então, para nós é uma honra poder conversar com uma pessoa que conhece tanto do assunto. Eu me sinto honrado por ter tido a oportunidade de ter aulas com você e ter adquirido muito conhecimento. Então, gostaria de desejar as boas-vindas, agradecer em nome de todo o movimento, de toda a nossa rede de apoiadores que tanto confia no nosso trabalho e tanto dá apoio a esse trabalho, e dizer que a gente está muito feliz e muito grato por ter aceitado o convite de estar aqui conosco esta noite. Boa noite, Rafael, boa noite a todos. Na verdade, o prazer é meu, então, quando eu recebi o convite do Rafael, eu fiquei muito feliz e emocionada ao mesmo tempo, porque é muito bom nós termos esse tipo de oportunidade para falar para o público, mesmo que nós não estejamos falando assim, olhando os olhos, eu ainda sinto aquela saudade, aquela vontade de falar para o público de uma maneira muito presencial, mas eu também estava conversando com o Rafael antes de nós entrarmos, né, nessa live. Essa pandemia, apesar de tudo, né, que nós estamos passando, que é um momento muito difícil, ela está nos proporcionando que os nossos conhecimentos eles atinjam mais e mais pessoas por intermédio desse tipo de plataforma. Então, as plataformas estão melhorando cada vez mais para ajudar, né, as pessoas que precisam se comunicar, precisam trabalhar usando essas plataformas. Então, nesse sentido, a pandemia ela está nos trazendo algo bem interessante e que eu espero que continue, né? Porque, por exemplo, esse movimento que está sendo esse tipo de live, né, e outros que eu já assisti, é muito interessante porque o conhecimento ele
começa a atingir muitas camadas das comunidades. E isso é fundamental, né? Então, o conhecimento não pode só ficar nos muros da universidade, ou nos seus artigos científicos, ou nos seus trabalhos de divulgação, ou nos congressos acadêmicos, que nem todos têm a oportunidade de participar. Então, tendo esse tipo de mecanismo de transmissão de conhecimento, nossa, isso é maravilhoso, e isso vai ficar. Perfeito. Então, foi um ponto positivo para nós, né? Sim, vamos continuar fazendo esse trabalho. Legal, muito bom. Então, eu agradeço mesmo, né, de coração, o convite, Rafael, e agora que você quiser, nós podemos começar. Claro, você está com a apresentação aqui, vou colocar aqui agora, é só clicar, isso aí, já está aberta, né? Uhum. Tá certo, perfeito. Sim, tá tudo certinho? Posso começar? Tudo certo, você fica à vontade, então, para fazer a sua apresentação. E aí, conforme o pessoal também for interagindo aqui no chat, eu vou colocando alguma coisa aqui, a gente vai conversando. Então, as perguntas também a gente tem deixado para o final, depois que os nossos convidados faz a sua colocação. Então, você fica à vontade agora para poder fazer a apresentação. Ok. Então, eu não fiz uma apresentação muito longa, não, porque eu gostaria de conversar com vocês. Eu acho importante essa interação com o diálogo, né? Então, o que eu vou falar para vocês deixem as perguntas aí para o Rafael, depois para a gente fazer uma boa discussão a respeito do assunto. E eu coloquei na minha apresentação um geral do trabalho que eu faço, né? Eu trabalho especificamente mais com formigas, mas tenho estendido o meu trabalho também com abelhas. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito disso. E eu trabalho na Universidade de Mogi das Cruzes já faz um tempo, e na universidade nós desenvolvemos vários trabalhos que vai desde trabalho de conclusão de curso, iniciação científica, mestrado, doutorado, inclusive pós-doc. Em todos os trabalhos que eu desenvolvo, é sempre ligado à linha da biodiversidade, da conservação, nas áreas de Mata Atlântica, que estão nas adjacências do município de Mogi das Cruzes. Então, por isso que eu coloquei meu título aqui, ó, Mata Atlântica da região do Alto Tietê e adjacências, né? Conhecimento sobre formigas e abelhas nativas. Tá? Bom, eu sei que muitos de vocês já sabem muita coisa sobre Mata Atlântica, mas não custa eu relembrar alguns pontos chaves que são importantíssimos, né? Então, faz parte da história da Mata Atlântica, nós não podemos esquecer. Então, são dados que existem que nós precisamos estar sempre recordando, né? Qual que é a área de abrangência da Mata Atlântica? Olha, preste bem atenção, são 61% dos municípios, 17 estados, né? Então, isso é muito. E se nós pensarmos na quantidade da população brasileira que vive, né, nesse local que nós chamamos de Mata Atlântica brasileira, 72% da população brasileira, não é pouca gente, não, é muita gente, que dependem de alguma forma, né, da Mata Atlântica. Tá? 7 das 9 maiores bacias hidrográficas, olha uma dependência assim, fundamental, água. Tá? Bem, e aí, agregado a esse fato, né, relacionado à urbanização, que é cada vez mais crescente, não só em áreas de Mata Atlântica, mas em outros biomas brasileiros também, e também no mundo como um todo, né, tem a importância biológica. A Mata Atlântica, ela possui uma alta diversidade biológica, e essa alta diversidade biológica, ela está associada a um alto endemismo. Isso é sério. Ou seja, se porventura, né, aquela espécie desaparecer daquele lugar, ela simplesmente ela não vai ser encontrada em outro local da Mata Atlântica, porque ela é endêmica daquele local da Mata Atlântica especificamente. E aí,
como é que fica? Então, ela passa a ser uma espécie extinta, sim. Tá? Então, aí agrega-se o conhecimento das espécies ameaçadas. Então, existem muitas espécies que estão ameaçadas na Mata Atlântica. Posso citar os primatas, né? Então, nós temos muitas espécies de primatas que estão ameaçadas na Mata Atlântica brasileira, tá? Aí, essa figura, né, esse mapa do estado de São Paulo, ele é chocante. Então, esse mapa, no primeiro, nos mostra a situação outrora da Mata Atlântica, há muito tempo. Então, veja o mapa do estado de São Paulo, vocês vão notar o quão rica que era a Mata Atlântica no estado de São Paulo, seja ela uma floresta ombrófila densa, seja ela uma floresta semidecidual, mas, enfim, riquíssima. E olha, veja o mapa já em 1973, para vocês observarem o quão reduzida ficou a Mata Atlântica já na década de 1970. Então, isso é seríssimo, né? Extremamente sério. E esse mapa que nós estamos vendo da década de 1970, ele não está modificado hoje, muito pelo contrário, nós temos algumas manchas que aparecem no mapa da década de 1970 que já não mais existem. Então, isso, né, é uma situação bastante complexa. Bom, o mapa da década de 1970, agora veja a data, 1988. Então, em 1988, esse histórico é importante a gente resgatar, porque nós sabemos que o histórico tem sido esquecido nesse país. Então, nós precisamos resgatar esse histórico para que a gente possa discutir a conservação, a contínua conservação, a contínua preservação do bioma Mata Atlântica. Tá? 1988 foi considerado patrimônio nacional. 1991, reserva da biosfera. 2006, surgiu a Lei da Mata Atlântica, importantíssima para a proteção desse bioma. Por que eu estou falando sobre isso? Mais uma vez, é importante nós termos o histórico, né? Nós não podemos perder essa questão histórica, tá? Uhum. Bom, de tudo que tinha na Mata Atlântica, o que restou, o que sobrou? Muito pouco, nós já sabemos disso. Mas quão pouco que é? Olha, 12% é um trabalho de 2009, já é um trabalho extremamente citado na literatura, foi do Milton Ribeiro, né, e colaboradores, e nesse trabalho, que foi publicado na Biological Conservation, os pesquisadores nos mostram que 12% dos fragmentos estão acima de 3 hectares. Em 2016, o SOS Mata Atlântica já coloca que 8,5% dos fragmentos estão acima de 100 hectares. E o que é preocupante, além desses dados, é que 80%, né, estão em áreas, né, o que resta, 80% estão em áreas privadas, né? Daí a importância de nós sabermos também a questão das RPPN. Então, incentivar essa questão de, mais RPPNs, né, no bioma Mata Atlântica, tá? Bom, esse aqui é um dado de 2016, 2017. Foi muito feliz, dá uma queda histórica no desmatamento da Mata Atlântica. Ótimo. Quem nos mostra isso? O Ata dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, que é um projeto da Fundação SOS Mata Atlântica, que tem esse projeto desde 1989. Tá, e aí? Quando nós chegamos agora, 2018, 2019, né, quando refez novamente, né, o mapeamento. Olha o estado que nós estamos novamente. Desmatamento na Mata Atlântica cresce quase 30%. Então, isso é um fator muito sério, né? Então, Serra do Mar, enfim, toda a Mata Atlântica que nos cerca ali na região de Mogi das Cruzes, né, também está dentro desse patamar. Então, nós estamos pensando na Mata Atlântica como um todo, né? Então, quase 30% da Mata Atlântica como um todo, ela
teve um crescimento de desmatamento. Isso é muito complicado. Aqui nós temos só o estado do Alagoas e do Rio Grande do Norte que conseguiram zerar esse processo, mas os demais estados não, tá? Então, se nós pensarmos em 17, 7 estão próximos a zero, ok? Então, a situação é bastante complexa. Bom, desmatamento e fragmentação, né? Então, desmatamento e fragmentação estão com dois fatores primordiais para a perda da biodiversidade. Então, perda da biodiversidade, a perda da biodiversidade está diretamente relacionada ao desmatamento e fragmentação das florestas. Esse conhecimento vocês já devem ter, mas volto a dizer, nós sempre temos de bater na mesma tecla. Por quê? Nós precisamos passar esse conhecimento cada vez mais para as pessoas. As pessoas estão cada vez mais urbanizadas. Então, o que acontece? Para elas, desmatamento, fragmentação, é algo natural, normal. Olha as paisagens, olha essa paisagem da cidade, olha a paisagem logo acima onde tem uma estrada. Então, isto é natural para o ser humano. Olha a outra paisagem onde mostra a mancha, a matriz, o corredor, legal. Então, uma pessoa que esteja viajando aí de avião, ela enxerga isso. Ou fazendo, enfim, fazendo percorrendo algumas fotografias aéreas, a pessoa vê essa imagem. E essas imagens, elas passam a ser corriqueiras, cotidianas. Isso não mais atinge essas pessoas. Então, isso é complicado. Então, isso passa a ser normal. Por isso que nós temos sempre de bater na mesma tecla. Não é normal, tá? Então, as pessoas não podem passar a enxergar essas imagens como sendo algo normal, porque não é. Porque essas imagens, elas refletem, simplesmente, aonde que elas vão refletir? Na perda da biodiversidade, redução e extinção de espécies, que é algo muito sério. Então, as pessoas podem perguntar assim, tá, uma espécie se extinguiu, mas o que eu tenho a ver com isso? É nesse ponto que nós temos de estar sempre atentos, explicar a importância de cada espécie no ecossistema. Elas fazem parte de interações biológicas estupendas para manter o ser humano na face da Terra. Porque o ser humano é uma espécie muito recente quando comparada a outras espécies que estão nesse planeta, inclusive os insetos. Se os insetos, que é o meu objeto de estudo, estão aqui há 400 milhões de anos, o ser humano está muito recente na face da Terra. O ser humano surgiu muito tempo depois como espécie. Tá? Então, nós somos muito recentes neste planeta em relação a outras espécies. Então, um dos maiores desafios é justamente deter o avanço do ser humano para o bioma Mata Atlântica. Então, percebam vocês nessa imagem, a cidade crescendo, e ela está crescendo em direção à mata, né? Então, está, nesse caso, em direção à serra, tá? Bom, além de nós perdermos, a questão das espécies nativas, o que nós estamos perdendo também? Nós estamos substituindo os modos de vida das sociedades tradicionais por modos não sustentáveis. Então, nós estamos substituindo, por exemplo, um cultivo de uma comunidade, um cultivo pequeno, um cultivo sustentável, tá? Ou uma cultura, que tem toda uma tradição de proteção, nós estamos substituindo os modos de vida das sociedades tradicionais por modos não sustentáveis. Então, isso tem que ser revisto, repensado, para que nós possamos ter uma convivência saudável nesse planeta. Nós estamos dentro
enfrentando uma pandemia, e nós sabemos muito bem o porquê dessa pandemia. Nossos ecossistemas, eles não estão saudáveis. A partir do momento que os nossos ecossistemas não estão saudáveis, logicamente, ele não suporta determinadas intervenções, consequentemente, nós temos aí resultados que não são adequados, são resultados maléficos para a própria espécie humana, tá? Agora, esse mapa é bem interessante, quem forneceu para mim foi o Edson Montilha, da Fundação Florestal, e nesse mapa ele delimita todas as unidades de conservação que nós temos no estado de São Paulo. Os trechos mais preservados, né, de Mata Atlântica, em geral, se encontram no interior das unidades de conservação, tá? Então, nós temos isso como informação. Apesar que nós sabemos que muitos grupos de animais, eles não são monitorados constantemente, né? Então, nós não temos muitos dados para dizer que todas as unidades de conservação, elas conseguem proteger todos os grupos de maneira igualitária, né? Isso é importante, monitorar, né, para saber como está a fauna, como está a flora, porque vocês viram as imagens anteriores, e a imagem da cidade chegando muito próxima à serra, muito próxima à vegetação nativa, e muitas vezes ali tem uma unidade de conservação, uma zona de amortecimento, então as pessoas podem estar morando nessa zona de amortecimento, e aí vai prejudicar, né, a unidade de conservação. Então, isso tudo tem que ser monitorado. Mas, no geral, né, os trechos mais preservados da Mata Atlântica se encontram nas unidades de conservação, tá? Bom, especificamente em Mogi das Cruzes, né, que é muito próximo aí da região de Bertioga, o que nós temos naquela região? Nós temos 7 unidades de conservação, sendo 3 de proteção integral, tá? E 4 de uso sustentável, tá bem? Bom, Parque Natural Municipal é a nossa maior unidade de conservação da região, tem a Estação Ecológica de Itapetí, né, e o Parque Estadual da Serra do Mar, que pega ainda até nós, quando nós estamos na cidade de Mogi das Cruzes, nós conseguimos ver parte aí do Parque Estadual da Serra do Mar, tá? E nós temos RPPNs, né, 3 RPPNs, dentro desse bojo, né, de unidades de conservação, que é a área de proteção ambiental, né, que é a APA, da Serra do Itapetí, reservas particulares do patrimônio natural, que são importantíssimas, que são as RPPN, então nós temos uma RPPN, na Serra do Itapetí, tá? Aí, nesse slide, só para vocês localizarem, aqui no canto superior direito, dá para vocês observarem a Serra do Itapetí, que é, né, com a especificamente. Aqui em verde mais escuro, a gente tem a RPPN, em verde mais claro, nós temos o Parque Natural Municipal. Aqui mais, né, para o lado esquerdo dessa mesma figura, tem a Estação Ecológica de Itapetí, tá? E aqui a APA do Rio Tietê, tá certo? O que está mais amarelo clarinho, que envolve aqui a RPPN de Botujuru, que envolve a Serra do Itapetí, né, o Parque Natural Municipal e a Estação Ecológica, nós temos a APA da Serra do Itapetí, tá? Bom, aí, para nós termos uma ideia do tamanho desses locais, né, dessas unidades de conservação, o Parque Natural Municipal tem 325 hectares, aí nós temos a APA com 7.700 hectares, nós temos a Estação Ecológica do Itapetí com 89 hectares. Será que é muito? Será que é muito se nós pensarmos? Claro que não. Diante do que era a Serra do Itapetí, claro que não, tá? Mas nós temos essas unidades de conservação e nós devemos preservar essas unidades de conservação, nós devemos continuar a pensar nessas unidades de conservação em termos dos fragmentos que envolvem essas unidades de conservação ainda, e
fazer desses fragmentos que ainda existem, né, unir esses fragmentos que ainda existem a essas unidades de conservação. É claro, sem se esquecer que o homem, né, está nesse contexto, no contexto social. Então, nós precisamos inserir o ser humano, né, neste contexto de proteção ambiental, nesse contexto de união dos fragmentos, fazer com que essas pessoas, esse ser humano, entenda a necessidade, né, de ligar, de unir esses fragmentos para aumentar essas áreas. Não é para diminuir o desenvolvimento econômico, muito pelo contrário, é para trabalhar, né, em prol desse desenvolvimento econômico. Porque o ser humano sendo saudável, é claro que esse ser humano ele vai produzir mais, ele vai ter mais potencial de produção econômica. Tá? Tudo bem. Aí vamos entrar na minha área de estudo. Então, eu trabalho há muito tempo com formigas, trabalho há muito tempo com formigas na região do Alto Tietê. Estou iniciando trabalhos com abelha, tenho uma orientanda de mestrado, que é a Samanta, e ela está trabalhando com abelhas, tá? E esses insetos eu coloquei que são insetos provedores de importantes serviços ecossistêmicos na Mata Atlântica. Que serviços são esses? As abelhas é muito fácil nós lembrarmos. As abelhas, elas são responsáveis pela polinização. Polinização é importantíssima para nós, seres humanos. Vamos pensar lá, nós, né? A gente sempre naquele pensamento mais egocêntrico, tudo bem, elas são importantíssimas porque elas nos dão o nosso alimento. Então, elas ajudam a produção de alimento. Legal. Mas, além disso, as abelhas, né, não pensando no ser humano, elas, ao polinizar, elas também ajudam todo o ecossistema Mata Atlântica, todo o bioma, porque vai polinizar diversas plantas que nós não conhecemos, que são importantes para a manutenção de toda uma cadeia biológica, de uma cadeia ecológica. Então, é um inseto extremamente importante, né, como provedor de um serviço ecossistêmico. Tá? E as formigas? Nossa, quando às vezes a gente fala de formiga, fala assim, nossa, mas para que servem as formigas? Que inseto é esse que só nos atrapalham, que cortam as plantas e que muitas vezes me morde, né, muitas vezes me ferroa? E eu não gosto desse inseto, né? Esse inseto, que valor que tem esse inseto? Esse inseto tem um valor estupendo. E é um valor que nós não conhecemos, nós não vislumbramos como a polinização. Nós enxergamos a abelha voando de uma planta para outra e cheias de grão de pólen, né, nas suas pernas, no seu corpo. Mas as formigas, nós não enxergamos o lado bom, né, que elas têm. Então, qual que é o lado bom que elas têm? Vamos pensar. As formigas, elas vivem no solo. A maior parte das formigas vive no solo. Vamos pensar na área de mata? Então, cobrindo esse solo, nós temos uma camada orgânica chamada serapileira. E ali nós temos uma grande quantidade de folhas, de galhos, né? De carcaças de animal, enfim, uma matéria orgânica riquíssima. E as formigas, elas ficam, né? A maior parte das espécies que nós conhecemos, nas florestas tropicais, aonde elas ficam? Elas ficam nessa camada, entre essa camada e o solo, tá? Então, elas nidificam ali, elas forrageiam e elas fazem um ninho, né? Na grande maioria, no solo. Agora, como que elas fazem o ninho? Elas perfuram o solo. Agora, coloque milhões e milhões de formigas perfurando o solo. O solo vai ficar como se fosse uma peneira. Agora, faça chover. Fizeram? Muito bem. A água vai percolando lentamente no solo por meio da serapileira, ok? Vai percolando mais lentamente ainda no solo
por meio desses orifícios que as formigas fizeram, né? Então, elas têm um papel parecido em termos de perfuração do solo com as minhocas? Sim, mas vamos pensar na quantidade de formigas, de espécies, na quantidade, são insetos sociais, então as colônias são muito grandes, né? Tem muitos indivíduos, então vamos pensar nisso, nessa quantidade, e vamos pensar na quantidade de perfurações que esses insetos fazem, tá? E aí, além da água, o oxigênio. Água e oxigênio, dois elementos importantes para a manutenção da estrutura de uma floresta. Então, quando nós enxergamos uma floresta exuberante como a Mata Atlântica, nós também estamos enxergando um serviço ecossistêmico que as formigas fazem, tá? É claro que tem outros serviços, por exemplo, as carcaças, né, de animais que morrem, né, os animais que morrem numa floresta. Quem vai fragmentar essa carcaça? Além de outros insetos, nós temos as formigas. Tá? E as formigas, elas têm um papel de polinização? Recentemente, né, saiu um trabalho do professor Del Claro mostrando que as formigas têm um papel muito importante na polinização também. Tá? Então, elas são provedores de serviços ecossistêmicos que nós não enxergamos, mas que nós usufruímos indiretamente. Tá bem? Tudo bem. Aí, antes de eu começar a falar mais ainda a respeito do que nós sabemos lá da nossa região do Alto Tietê sobre as formigas, só para vocês terem uma ideia, porque isso é importante nós termos esse conhecimento. Nossa, olha as pessoas trabalhando, olha como é que elas trabalharam. Vejam aqui, né, nós tivemos um projeto que foi um Biotafapesp, e muitas pessoas trabalharam nesse projeto, especialmente um colega meu, que é o Rogério Silva, né, que hoje está no Museu Guild, e ele mostra para nós, ele trabalhou em todo ao longo da Mata Atlântica, a quantidade de espécies, né, que ele encontrou ao longo da Mata Atlântica. Ele encontrou no trabalho 516. Recentemente, né, ainda não saiu o capítulo do livro, ele foi coordenado pelo professor Rodrigo Feitosa, da Federal do Paraná, e eu tenho a felicidade de estar nesse capítulo também, né? Acho que até o final do ano ele sairá, né? Vai ser liberado, né, para as pessoas lerem. Nós mostramos que ao longo da Mata Atlântica nós temos cerca de 970 espécies de formigas. É espetacular isso. E é mais espetacular ainda se nós pensarmos que 1 metro quadrado de serapilheira nós podemos encontrar 35 espécies. E espécies generalistas, espécies especialistas. Quer dizer, isso é uma riqueza de conhecimento, é uma riqueza de interações biológicas importantíssimas para manter o bioma Mata Atlântica, tá? Muito bem. Aí, meu laboratório, ele contribui, né, com parte disso, né, pelo menos uma pequena região aí, uma pequena região, quando eu comparo com o total da Mata Atlântica, tá? Então, uma pequena região, nós damos a nossa contribuição. Então, nós temos lá o Laboratório de Mimercologia do Alto Tietê, saiu recentemente, em 2020, um trabalho onde nós mostramos as nossas espécies, né, o total de espécies que nós temos ali no Alto Tietê, tá? E esse trabalho, né, sempre acompanhado dos meus amados, queridos alunos. Então, esses são os alunos que contribuíram para fazer esse artigo, mas a coleção em si, ela foi feita e é feita por todos os alunos que passaram pelo Laboratório de Mimercologia do Alto Tietê, a quem eu agradeço a todos, tenho um imenso carinho, né, por todos eles. Muito bem, o nosso acervo hoje, ele está por volta aí de umas 341 espécies, né, temos bastante registros, temos um armário específico para guardar toda essa coleção, então quem precisar, trabalhando com formigas, que é um inseto bioindicador, tá? Nessas áreas aí de Mata Atlântica que se tem, né, aí no litoral,
pode usufruir da coleção que nós temos ali no laboratório de mimicologia, tá? E nós temos por volta de 72 gêneros, e aí tem um mapa, né, um gráfico, não mapa, um gráfico mostrando todos esses, os gêneros que nós temos, e eu não vou ficar me alongando a respeito disso, porque depois nós podemos conversar, se caso alguém tem alguma dúvida ou já viu alguma formiga e gostaria de saber a que grupo pertence, tá? Vou passar um geral para vocês terem uma ideia, né, dessas formigas que existem e quais são a importância dessas formigas. Então, aqui nós temos um grupo chamado Pheidole, né, nós temos um gênero Pheidole, a espécie Pheidole flavens, é uma espécie bem comum na área de Mata Atlântica. Aliás, olha, esse aqui, para nós termos uma ideia, essa espécie é um exemplo que eu estou dando, que foi justamente do projeto Biota FAPESP, em 842 amostras, né, de um total de 1.400, essa espécie estava presente. Ou seja, vejam bem a adaptação dessa espécie ao longo do bioma Mata Atlântica, tá? Tudo bem. Essa aqui é outra, muito encontrada, tá? Essa é a pirâmica denticulata. É claro que, a hora que nós estamos trabalhando com a sarapileira, dificilmente nós vamos enxergar uma Pheidole flavens, dificilmente nós vamos enxergar uma pirâmica denticulata. Necessariamente nós precisamos de ter elementos técnicos para poder registrar essas espécies. E esses elementos técnicos é um tipo de coletor específico, né, que nós usamos, que é o extrator de Winter, na grande maioria das vezes, para coleta de sarapileira, e um instrumento óptico, uma lupa, uma boa resolução, para que a gente possa observá-las. E observe o detalhe da mandíbula, gente. Com essa mandíbula, vamos pensar o que elas comem. Sabe, isso é muito interessante, porque são as relações ecológicas. Os insetos, eles são muito negligenciados nos programas de licenciamento, tá? Então, praticamente, a gente não tem conhecimento da fauna de inseto nesses programas de licenciamento. Nós precisamos ter, né, os insetos sendo monitorados, sendo coletados, para que a gente possa ter uma ideia, né, da imensa riqueza. Aliás, nós já sabemos a imensa riqueza, mas nós precisamos ter noção que um determinado local é mais rico ou menos rico dessa fauna de inseto, para que programas de recuperação possam ser feitos. Muito bem. Essa espécie, né, como disse o professor Dandão, nessa parte que eu coloquei, ela é a espécie que está, talvez, uma das mais comuns na Mata Atlântica, tal como Pheidole flavens. Essa aqui eu trago para vocês porque a coleção que nós temos, né, do Alto Tietê, é uma coleção única para esse grupo. Recentemente nós recebemos a visita de um pesquisador e ele falou para nós, né, que a Mimelaquista, que é essa pequena formiga, está faltando inclusive uma escala, né? Já que eu coloquei que é pequena, como é que vocês vão conseguir comparar, porque não tem uma escala, tá? Mas acreditem em mim, é uma pequena formiga. Essa formiga, ela, ou as espécies, né, de Mimelaquista, nós temos 7 espécies no Alto Tietê, tá? E aí, né, elas são fáceis da gente obter? Não, elas têm um local específico que elas identificam. Vejam bem, os galhos. Então, então aqueles galhos que ficam lá dispersos, lá na sarapileira, são importantes para essa formiga? São. Elas são formigas arborícolas, mas que os galhos, elas precisam dos galhos que são lá na sarapileira para nidificar. Ou seja, é uma formiga arborícola que tem um contato estreito com a sarapileira. Olha a importância de sabermos disso para podermos proteger esse grupo de insetos, tá? Proteger? Mas ela traz algum benefício para nós? Essa sempre é a pergunta, né? Porque o ser humano tem esse lado, né? Ou seja, eu só vou proteger se
eu conhecer e se for importante para nós, tá? Então, a partir de hoje, nós precisamos entender que formigas é extremamente importante para prover serviços ecossistêmicos dos quais nós dependemos, tá? E essa é mais uma, ok? Bom, aí no Alto Tietê só, né? Então, eu estou fazendo um geral de tudo que nós fizemos aqui no Alto Tietê, todas as regiões, então eu não vou ficar explanando muito, para não. Nós já estamos aí com quase meia hora de conversa, né? Para vocês também não ficarem muito cansados, mas coloquei um mapa aqui para vocês localizarem. A maior parte do nosso trabalho vem de floresta umbrófila, fiz também floresta semidecidual, mas em pequena proporção, tá? Usamos diversas técnicas, isso é importantíssimo para um trabalho de monitoramento. Nós não podemos fazer um trabalho de monitoramento sem termos várias técnicas, né, de coleta à disposição, porque eu posso pegar muito bem, obrigado, um bicho, uma formiga com extrator de Winkler, mas outra eu não consigo pegar, eu só consigo pegar uma armadilha subterrânea, que foi o caso de uma espécie de Megalormyrmex que nós conseguimos lá no Parque das Neblinas, ou seja, nós só conseguimos essa nova espécie a partir do momento que nós usamos uma armadilha subterrânea, né? Então, nós precisamos de vários elementos técnicos para conseguir monitorar uma área, tá bem? Bom, áreas de coleta, eu dentro dessa região de Mata Atlântica, ali do Alto Tietê, nós exploramos várias, né? Dentro desse domínio aí de Mata Atlântica, nós exploramos propriedade privada, importantíssimo, né? Porque muito, como eu disse lá no início lá da minha apresentação, 80% de áreas, de bons fragmentos de Mata Atlântica, 80% estão em propriedades privadas. Então, essas propriedades precisam ser incentivadas a ter uma RPPN, tá? Agora, o que nós sabemos de abelha nativa na região do Alto Tietê? Olha, ainda nós sabemos pouco. E o pouco que nós sabemos, nós estamos aí com um levantamento bibliográfico, quem está fazendo esse levantamento é um aluno, o Cauê Nagatani, tá? Junto com a Samanta. Então, nós temos mostrado que poucos artigos, né? Então, nesse caso, nós estamos nos baseando em artigos que foram, né, que estão publicados. Então, a quantidade de artigos sobre abelhas nativas, tá? Eu não estou falando da Apis mellifera, que não é abelha nativa. A Apis mellifera, ela não é nossa do Brasil, né? Tem todo um histórico aí, que não é o nosso objeto agora, tá? Mas só digo agora que ela não é uma abelha nativa, né? Então, o nosso trabalho em relação às abelhas, ele está voltado para as abelhas nativas. Tudo bem, então nós sabemos que tem Jataí, nós sabemos que tem Uruçu. Aqui nesse livro nós publicamos o Guaraci, hoje é um pesquisador que está na Áustria, né, fazendo uma parte do seu pós-doc na Áustria, e ele publicou, ele trabalha conosco, né, nós temos uma parceria muito boa, ele publicou nesse livro, Dinâmicas Sociais e Desenvolvimento Local, né, um capítulo onde mostra as espécies de abelhas nativas que nós temos ali na nossa região, mas especificamente voltadas para a agricultura, porque o trabalho foi feito em áreas agrícolas. Agora, nós estamos voltando mais para as áreas de mata. Então, nós estamos fazendo um trabalho, né, de levantamento das abelhas nativas em áreas de mata, tá? Aqui é uma importância, né, nesse slide que vocês estão vendo, ele mostra a importância de uma relação muito íntima entre a abelha e uma planta que é endêmica da Mata Atlântica, que é o cambuci. O cambuci é endêmico da Mata Atlântica. Então, olha, o cambuci eu coloquei aqui para a gente ter sempre voltado para esses conhecimentos. O cambuci possui distribuição
geográfica limitada, é encontrada apenas na vertente da Serra do Mar e dá para o Planalto da capital, e em todo esse Planalto, e no início de Planalto, em direção até o interior, até Minas Gerais. Porém, é bastante rara, tá? Então, a distribuição do cambuci, ela é muito específica, é muito particular. E aí, quem poliniza o cambuci? Quem poliniza é uma abelha. E essa abelha, o que ela faz? Nós temos duas principais, né? Que eu coloquei aqui, duas espécies principalmente. E aonde que ela se encontra? Olha aqui, gente. Ela se encontra, ela faz buracos no solo. Então, é necessário saber que ela faz buraco no solo, para que possa proteger. Você imagina só esse solo sem a proteção da sarapilheira, um solo lá da mata sem a proteção da sarapilheira. Ou seja, ela fica completamente sem proteção. Então, nós precisamos entender, conhecer essas questões biológicas para que nós possamos proteger o inseto. Então, sem esse inseto, o cambuci não floresce. Né? O cambuci não é polinizado. Então, isso aí desculpe, sem esse inseto, o cambuci não é polinizado. Então, isso é extremamente importante nós sabermos para que a gente possa proteger essa relação tão íntima, tão importante, né? Que existe entre cambuci e abelha, abelhas nativas. Aqui é um projeto que nós temos, aqui é todo o Alto Tietê, tá? Esse especificamente está de abelhas nativas. Aqui vocês estão vendo um mapa, né, que mostra o Alto Tietê, e nesse mapa mostra algo, além do Alto Tietê, que é uma região importante, né? Esse mapa mostra uma área que nós colocamos aqui que parece um 2, vocês estão percebendo? Então, tem uma área maior, né, que está em vermelho, e uma área melhor, que está em alaranjado. Tudo bem. O que está em vermelho é um corredor de 3 quilômetros, e o que está em alaranjado é um corredor de 1 quilômetro. Esse é o corredor ecológico que hoje está no plano diretor do município de Mogi das Cruzes. Então, o plano diretor do município de Mogi das Cruzes, ele abarca um corredor ecológico entre a Serra do Itapetí, que vocês estão vendo, a Serra do Itapetí e a Serra do Mar aqui embaixo, tá? Então, o começo do 2, Serra do Itapetí, e depois o corpo do 2, passando por toda a região aí, né, da cidade de Mogi das Cruzes, e descendo em direção à Serra do Mar. Aqui o pontinho vermelho, só para vocês se localizarem, tá? É a Reserva Natural do Sesc Bertioga, tá certo? Tudo bem. Então, nesse levantamento bibliográfico que o Cauê está fazendo, ele pontuou todos os artigos, né, que falam que tem algo a respeito de abelhas nativas de áreas de Mata Atlântica. Então, vocês percebam que tem os pontinhos amarelos, né, que são demais projetos e levantamentos, e o pontinho azul é do meu projeto atual, que a gente está fazendo um projeto com abelhas nativas, né? Então, o azul faz parte do projeto lá do meu grupo, tá? Tudo bem. E aí, o corredor ecológico? Qual a importância? Se nós olharmos no corredor, nós temos poucos trabalhos realizados. Então, agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos vendo os fragmentos, né, as lacunas que nós temos nesse corredor, que não há levantamento de abelhas. Então, é importante que tenha as abelhas, porque ali vai ser, né, nós teremos vegetação nativa, e a vegetação nativa depende das abelhas nativas para a sua polinização. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos saber quais abelhas nós temos ao longo desse corredor, porque, como vocês estão vendo, nós temos pouquíssimos trabalhos que mostram, né, as espécies de abelhas nativas. Com isso, nós vamos poder incrementar também. Em que sentido? Nós vamos poder colocar plantas, né, que possibilitem, que atraiam essas abelhas que estão em fragmentos maiores, né, para esse local, que necessariamente ele deve ser
reflorestado, porque muitas áreas desse corredor ecológico, muitas áreas estão sem vegetação, né? Está sem vegetação, ok? Muito bem. Aí, o que nós temos no geral, então, esse aqui eu mostrei para vocês das abelhas, tá? Em relação, deixa eu aproveitar esse mapa, né, e já mostro, e já coloco para vocês o que nós fizemos de formigas. A Gisele, no momento, ela está terminando o mapa, né, de formigas que nós trabalhamos ali no nosso laboratório, e praticamente todas essas regiões que vocês estão vendo, que compreende o Alto Tietê, nós já fizemos coleta, né? Então, nós temos dados muito bem afiançados de formigas. Não temos ainda de abelhas, mas de formigas nós temos. Se vocês, né, relembram o número de espécies que nós já temos na coleção, representa cerca de 30% das espécies que se tem na Mata Atlântica. Na Mata Atlântica, ao todo, nós temos cerca de 970, e lá no Alto Tietê, nós estamos com entre 250 a 300 espécies. Então, é um número bastante alto de espécies que nós já conseguimos catalogar, tá? E aí, com todo esse trabalho que nós fazemos, algumas atividades extras, né, fora a pesquisa, nós também colaboramos, né, porque todas elas estão ligadas a projetos de conservação. Então, nós publicamos um livro, que é o livro da Serra do Itapetí, e ajudou, né, a compilar os dados biológicos que tem na Serra, e hoje a Serra, ela faz parte, aliás, ela é uma APA, né, a APA da Serra do Itapetí. Se vocês olharem no site da Fundação Florestal, tem lá o guia de áreas protegidas, e a APA da Serra do Itapetí está lá explicitada, tá? Outro trabalho que nós fizemos recentemente foi Caminhos do Itapetí, foi um projeto que nós tivemos nós tivemos ajuda financeira da Fundação SOS Mata Atlântica, e nós fizemos um trabalho com a comunidade. Esse foi um trabalho socioambiental. Nós mostramos que tem assim um crescimento bastante avantajado das construções na Serra. Então, isso foi importante, é importante para fomentar discussões, para que elementos, né, programas de educação ambiental, programas de conservação possam ser feitos. Então, esse é o nosso métier, né, o nosso trabalho, tá? Fora isso, nós publicamos um livro que é de formigas do Alto Tietê, e praticamente a coleção inteira está ali. Isso fomenta outros trabalhos, por exemplo, na escola, as pessoas, as crianças, o adolescente passa a enxergar as formigas de uma outra forma. Muitas, inclusive eu coloquei aqui, foi uma menininha de 8 anos falando que as formigas são muito diferentes. À medida que ela foi folheando o livro, ela falou assim, nossa, eu pensei que as formigas eram todas iguais. Olha, elas não são todas iguais, elas são diferentes. E o olhinho da menina brilhava. Então, isso para nós é algo fundamental, porque chamou atenção, mesmo que essa menina, né, futuramente tenha qualquer profissão, né, ela entendeu, ela vai respeitar, enfim. Então, esse é um trabalho fundamental, o trabalho de educação ambiental, né? Então, nós gostamos também muito dessa parte, tá? Então, os meus sinceros agradecimentos a todos os órgãos que bancam a minha pesquisa. Então, aí a gente tem CAPES, CNPq, FAPESP, FAEP, e nós temos também empresas, né, como a Kimberly-Clark, que nos ajuda muito em relação a bolsas de iniciação científica, em que isso é muito importante para a formação dos nossos alunos, o Instituto Ecofuturo também, com bolsa de iniciação científica, Furnas, que recentemente nós conseguimos um projeto, né, para trabalhar com abelhas. Então, nós dependemos de ajuda financeira, né, e para que os nossos projetos prossigam, tá? Fora isso, eu agradeço bastante a minha família, meu esposo, meu filho, né, que sem eles fica muito difícil nós fazermos o trabalho,
e a minha equipe do laboratório. Aqui está parte da equipe, tá? Que ainda está faltando, as pessoas que eu fui citando, Gisele, Cauê, né? Então, tem algumas pessoas ainda que estão faltando, e algumas que já foram no laboratório, enfim, eu coloquei uma imagem representativa de alguns aí dos meus queridos, amados alunos da Universidade de Mogi, tá? Agradeço a todos e agora estou pronta para que vocês possam me perguntar o que vocês quiserem. Muito obrigado, Santina. Maravilhosa a sua exposição aqui. Fico muito feliz e satisfeito, porque escutando você falando, veio uma memória da época da graduação, das suas aulas. Sempre gostei muito da forma como você passa o seu conhecimento, tem uma forma muito legal e simples de passar, com um entendimento muito simples, né? Que a gente consegue ter ouvindo você falar. E gostaria de parabenizar, primeiramente, os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos desde a época que eu estava fazendo a graduação na Universidade de Mogi das Cruzes, na UMC, e mesmo não estando mais ligado à universidade, a gente tenta acompanhar um pouco, né, do que está acontecendo. Então, eu vi algumas coisas sobre os trabalhos que você e a Renata vêm desenvolvendo na Serra do Itapetí, muito, muito legal. É muito importante que esses trabalhos sejam feitos mesmo. Então, parabéns a você e a todos os alunos que estão desenvolvendo essas pesquisas. E eu gostaria de, antes de colocar algumas coisas que eu anotei, eu gostaria de dar conta aqui da interação do pessoal aqui no nosso chat. A Zoraide Alcântara deu boa noite, a Karen Pimentel também deixou o seu salve, o Micael deu boa noite aqui também, Miriam Venceslau dando boa noite, o Júnior falando, a Mãe Natureza tem que respeitar, ela tem o seu valor, inclusive pegando o gancho desse comentário dele, eu escrevi algumas coisas aqui. Eu gostaria de trazer aqui para a nossa discussão final. Você colocou uma coisa muito importante no slide que você fala sobre o patrimônio nacional, né? A Mata Atlântica foi reconhecida, né, como patrimônio nacional na nossa Constituição Federal em 88. E aí depois, no ano de 1991, reconhecida internacionalmente, né, como reserva da biosfera da Mata Atlântica, né? E isso é muito importante porque o movimento ele vem falando um pouco sobre essa questão do reconhecimento dessas áreas naturais como algo que realmente merece o devido cuidado e a devida proteção, né? Então a gente tem falado bastante no tombamento da vazão natural do rio Itapanhaú, justamente com esse objetivo e com essa intenção, né, de trazer o que já está colocado, né? Então, a Mata Atlântica ela já é reconhecida como um patrimônio nacional e internacional, né, da humanidade, e nós temos uma legislação municipal aqui também que fala sobre a questão do tombamento de bens naturais, históricos e culturais. Então, a ideia do tombamento da vazão natural do rio Itapanhão vai diretamente de encontro com a legislação municipal e também com esse reconhecimento, né, da Mata Atlântica a nível nacional e internacional. Então, eu, aproveitando esse comentário que você fez no seu slide, gostaria de trazer isso, que é uma iniciativa que o movimento vem trabalhando e que a gente acredita que é muito importante. E aí, pegando o gancho do comentário do Júnior, que ele fala sobre respeito à natureza, ela tem o seu valor. Eu fico pensando, né, se é possível a gente mensurar o valor das espécies, né? Porque já tem alguns artigos publicados de alguns pesquisadores que comentam um pouco sobre o valor da natureza, né? Qual seria o valor da natureza se a gente conseguisse converter isso, né, em reais, enfim. Então, isso é uma coisa que realmente
é bem legal de se pensar, porque a gente quase não se questiona, né? Quanto que vale o ar que a gente respira, né? Quanto que vale os tais dos serviços ecossistêmicos que você também falou aqui. E outra coisa que eu anotei que eu achei incrível, a riqueza de formigas, né? A gente às vezes não tem noção sobre isso, e é legal também falar essa questão da diferença, né? Porque existe uma diferença entre riqueza e abundância, né? O que você trouxe aqui é a riqueza, que é a quantidade de espécies, que é uma coisa que eu achei impressionante. E a abundância é a quantidade de indivíduos daquela espécie, né? Então você trata de riqueza. Você falou da riqueza das espécies. E isso é muito incrível, porque se a gente imaginar que com os estudos já feitos, a gente chegou nessa riqueza de espécies para formigas, imagine o quanto a gente ainda tem para descobrir, né? Que a gente sabe que ainda tem muitas coisas para serem estudadas, né? Você mesmo colocou aqui a questão do corredor ecológico que tem entre a Serra do Itapetí e a Serra do Mar. Então, olha só o espaço que a gente tem para desenvolver estudos com o objetivo de conhecer melhor a riqueza daqui da nossa região de Mata Atlântica, né? E aí também é interessante, gostaria de comentar sobre a questão da falta de estudos, né, sobre os insetos nos licenciamentos ambientais. O movimento Salve o Rio Itapanhaú se debruçou de uma maneira muito corajosa e a equipe se dedicando muito para dar conta de ver todos os volumes dos estudos de impacto ambiental apresentados pela Sabesp, e deu muito trabalho, mas a gente conseguiu olhar com muita calma, um olhar bem técnico, o que foi apresentado, o que estava faltando. E, infelizmente, não é só na questão do Itapanhaú, né, em diversos outros licenciamentos, a gente vê a falta de estudos para insetos de uma forma geral, né, os invertebrados. Então, é muito limitado os grupos de estudos. E você colocou muito bem aqui o quanto isso é ruim, né? Porque olha a importância dessas espécies, né, de forma geral, né, para o ecossistema, para o bioma e, consequentemente, para as pessoas que estão vivendo aqui em contato com essas florestas. Então, quando você não tem estudos sobre esses animais, a gente não consegue saber o verdadeiro impacto e ainda a gente não consegue saber a verdadeira biodiversidade daquele local. Então, aproveito aqui também o momento e a oportunidade para dizer que nós aqui de Bertioga estamos à disposição para também estar acompanhando você e os alunos e os pesquisadores do laboratório para poder desenvolver pesquisas aqui também no Parque Estadual da Restinga de Bertioga, Parque Estadual Serra do Mar, Núcleo Bertioga, porque a gente acredita que tem muito a se estudar, né? E nessas trilhas que a gente acaba fazendo muito por aí com os turistas, a gente acaba vendo muita coisa e a gente sabe que falta estudos para entender a verdadeira biodiversidade e riqueza aqui da nossa região. E aí, por fim, só comentar a questão da abelha e do cambuci, que eu achei muito legal, que eu tenho um amigo de Piracicaba, o Júlio, deixar um abraço para o Júlio aqui, grande amigo, que eu conheci na Conferência Internacional de Educação Ambiental do SESC, que eu fui no ano passado, e ele faz fotografia de abelhas, né, Santinho? Ele faz a fotografia das abelhas, e ele estava comentando comigo sobre a abelha que poliniza o cambuci. Ele falou que tem um sítio aqui em Biritibuçu, que o proprietário tem 200 pés de cambuci, e aí ele foi fazer uma visita lá, e ele comentou comigo que essa abelha, ela sai para fazer a polinização de madrugada. Isso confere essa informação, que ela sai às 4, 5 da manhã para polinizar as plantas. Eu achei isso tão incrível. Ele falou, Rafa, eu fui lá esse horário que eu queria fotografar ela. Eu falei, nossa, que trabalho sensacional, porque é um trabalho muito lindo. Você está registrando a espécie, registrando as características dela, os costumes dela, então isso é muito legal. Eu gostaria de saber se isso realmente confere com essa informação que ele me passou. Sim, ela é uma polinizadora noturna, e essas informações biológicas,
elas são oriundas da tese de doutorado do Guaraci Cordeiro. Ele é um mogiano que fez o doutorado na USP e hoje ele se encontra na Áustria fazendo o seu projeto de pós-doc. E é justamente o Guaraci que colabora conosco nesse trabalho de abelhas nativas, né, que nós estamos iniciando no Alto Tietê. Muito legal. Informações importantes você colocou, Rafael, a respeito da falta de conhecimento dos insetos nos planos de manejo. Tudo que você falou, Rafael, perpassa muito por políticas públicas. Então, eu vejo hoje que os estudantes de biologia e os estudiosos do meio ambiente, necessariamente, eles precisam ter conhecimento relacionados às políticas públicas para que a vertente, né, desse biólogo e desse estudioso do meio ambiente se volte para essas questões, porque sem políticas públicas hoje nós não temos um avanço aí nas questões ambientais. Perfeito. Gostaria de colocar, então, aqui algumas interações que aconteceram aqui no chat. Mais uma delas, do nosso querido amigo e também ex-aluno seu, Santina, Lucas Rigueiral. Ele deixou o seguinte comentário: Santina, parabéns. Esse caso da Zicapsis demonstra como são sensíveis e específicas as relações das espécies de insetos com o ambiente. Muitos licenciamentos não consideram os inventários de invertebrados que vivem no solo, e isso é uma pena, ele lamenta. E comentou aqui no chat pra gente. É importante que o produtor, né, de cambuci, porque é uma planta importante economicamente, né, tem produtos maravilhosos oriundos do cambuci. Muito. É importante que o produtor tenha esse conhecimento biológico que veio lá da academia, né, para que ele possa ter uma alta produtividade, uma melhor produtividade do seu cultivo. Então, é fundamental que os conhecimentos que são produzidos na academia, eles sejam difundidos à população por meio de, de pessoas como vocês, que levam conhecimento, por meio de pessoas que trabalham com projetos de educação ambiental. Então, são segmentos da sociedade que precisam ser extremamente valorizados. Sim. A gente teve uma outra contribuição aqui, interação no chat, da Laís Nunes. Ela diz o seguinte: professora, poderia comentar sobre os impactos da poluição sonora, ruído e vibrações, sobre as comunidades de formigas e abelhas? Laís, o nome? Laís? Isso. Laís, olha, em termos de vibração, para formiga nós não temos trabalhos específicos. Tem um trabalho da década de 1970 que mostra que as formigas elas podem ser atraídas, né, por determinados ruídos, mas eu não sei falar para você ao certo dos resultados desse trabalho. Para abelhas, ruídos, não tenho conhecimento neste momento se vai ocasionar algum problema, se foi comprovado cientificamente. Então, nós temos uma hipótese que sim, tá? Mas eu não posso dizer que se isso foi comprovado cientificamente. Para outros animais, houve já comprovação, mas para abelhas e formigas eu não posso te dizer, Laís. Tá aí um bom tema, agora, já fica a dica. Uma coisa que atrapalha são luz. A luminosidade, ela é um fator que realmente prejudica muito esses insetos. Olha, interessante saber. E aí já fica uma dica também, então, para o pessoal aí, os alunos, quem sabe, né, não desenvolver alguma pesquisa dentro desse tema, né? Eu acredito que a Laís fez essa pergunta, Santina, por conta
da área da obra, que está prevista a captação propriamente dita da água, está previsto que no primeiro ano de execução, de funcionamento das bombas, seja através de diesel, né? E vai funcionar 24 horas por dia, então vai gerar um certo ruído no local, e o local ele está numa área em estágio avançado de regeneração, inclusive na área que está ali fazendo o limite, a zona de amortecimento do Parque Estadual Serra do Mar, núcleo Padre Dória, quase fazendo limite também com o núcleo Bertioga da Serra do Mar, né? Então, a gente tem também se perguntado e bastante preocupado com os possíveis impactos, né, que esse ruído que vai acontecer ali durante um bom tempo pode trazer para as espécies ali da região, né? Então, acredito que essa pergunta dela foi nesse sentido. E vibração Mas também, bem legal. Né? Além do ruído, vibração. Sim, porque é uma coisa que a gente tem se questionado, porque o local da captação ele está afastado no mínimo uns 10 quilômetros da estrada da Mogi Bertioga, né? Então, quase não se tem ruído naquele local, né? Então, você vai começar a ter um impacto que antes não se tinha. Então, a gente, mesmo não tendo estudos, a gente fica se questionando, porque é algo que vai ser incomum para aquelas espécies que estão ali, né? Mas seria muito legal se tivesse alguns estudos para, de fato, conseguir comprovar algo, né? Mas interessante. Aí o interessante é fazer um levantamento, uma revisão, né, sistemática a respeito desse assunto, para ver se tem algum trabalho que mostre esse tipo de impacto. Tá? Então, como não é especificamente, né, essa parte de ruído, o meu objeto de estudo, a gente acaba se perdendo, né, não lendo tudo na literatura. Então, eu não sei especificar para a Laís e para vocês, mas agora me despertou também a curiosidade e eu vou já amanhã já fazer uma busca a respeito desse. Eu também. Eu vou atrás dessa informação também. Então, quando nós fazemos esse tipo de explanação, nós explanamos o que sabemos, mas diante das perguntas das pessoas, a gente acaba buscando, tendo curiosidade e aprendendo mais a respeito do assunto. Claro, claro. Tivemos mais uma contribuição aqui também do Geraldo Varjabedian. Ele dá boa noite a todos. Ele diz que está chegando agora, mas que ele vai ver depois na íntegra toda a live e que ele deixa registrado a gratidão do empenho que a gente tem feito aqui para realizar as webséries e pela generosidade sua, Santina, em compartilhar o seu conhecimento conosco. E deixa um abraço a todos. O Lucas também deixou mais uma pergunta aqui, que ele fala, Santina, qual é o maior inseto da Mata Atlântica? Ou melhor, qual é a maior formiga da Mata Atlântica e a menor? Bom, a menor é discotíria. Curiosidade para educação ambiental, ele complementou. Lá no laboratório, no nosso laboratório é discotíria, né? Então, que nós coletamos ali na região do Alto Tietê. A menor é discotíria, neotrópica e sexarticulata. E lá que nós também coletamos, a maior é Pachycondyla. Muito legal. E a gente usa muito. E esse gênero, Pachycondyla, e né, essas duas espécies que eu citei de discotíria, vocês podem buscar naquele livro de Formigas do Alto Tietê. Ele é um livro, pode fazer download, não, né, livre na internet, e ali tem todas as imagens das formigas, então fica muito mais fica fácil, né, de olhar, né, então, porque ele é todo cheio de imagens, né, então é a imagem da coleção que nós temos lá na Universidade de Mogi, e dá para comparar tudo direitinho. Então, é um bom referencial para quem quer matar a curiosidade a respeito das espécies de formigas que nós temos.
Sim, são informações muito legais e que eu acabo, assim como o Lucas, né, através do nosso trabalho de turismo, de acompanhamento nas trilhas, a gente acaba passando isso para as pessoas, o que é muito legal, né? Bom, que você É... faz um trabalho de educação ambiental fundamental. Como nós sabemos hoje, o homem está cada vez mais distante da natureza, né? Ele Uhum, está cada vez mais urbanizado. E aí, consequentemente, os elementos da natureza é tudo curioso, né? Parece que é coisa do outro mundo, é algo estratosférico. Então, sim, precisa realmente mostrar para as pessoas o que a natureza tem, né? O quão diversa ela é. Né? Então, as sim, formigas elas representam um bom elemento para isso, porque todo mundo pensa que ela é igual. Né? Aquela menininha uhum, falou, olha, são coisas, nossa, elas são diferentes, mas vários adultos também já chegaram para mim e falaram, nossa, mas elas são diferentes, eu achei que elas eram todas iguais. Então, aham, isso é importante mostrar para as pessoas que os animais são diferentes, as espécies são diferentes, e isso tudo foi obra de um longo período de evolução e que nós não podemos destruir de um momento para o outro, que é o que está acontecendo nas últimas décadas, né? Nas últimas décadas, sim. nós estamos tendo um avanço muito grande, né, em relação à perda de habitats naturais. Uhum. E particularmente falando aqui sobre Bertioga, a gente recebe muitos visitantes no parque que muitas das vezes falam, nossa, eu não sabia que tinha isso aqui em Bertioga, porque vem, fica na praia muitas das vezes, né, e não conhece o lado da serra, né, nunca visitou o parque, não sabe da grande riqueza e biodiversidade que esses lugares preservam, né, e muitas vezes fica surpreso, fala, nossa, que legal que tem isso aqui, está próximo de São Paulo. Então, eu fico muito satisfeito de poder levar essas pessoas para conhecer esses lugares e poder passar para elas também um pouco de conhecimento que eu obtive através dos estudos que eu fiz na graduação, inclusive das suas aulas, né? A gente fala bastante dos insetos. E aí eu tenho até uma dúvida que é minha, já aproveitando aqui, se existe algum guia de insetos, algum guia assim com fotos que a gente possa usar, tirando esse que você comentou, que é um trabalho particular de vocês, se existe algum guia sobre insetos do nosso país ou por bioma, não sei, nunca ouvi falar algo sobre. Olha, Rafael, nós temos um livro, mas não é um guia. Chama Insetos do Brasil. Foi Uhum, publicado, né, pelo, por vários autores que são lá de Manaus. Né? E ah, ele é um legal. excelente livro, tá? Um excelente livro, Vou mas não é procurar. um guia, né? Eu imagino quando você fala um guia sobre espécies, né, que tem fotos, como tem o guia de anfíbios, de serpentes da Mata Uhum, Atlântica, né, nesse estilo. Então, que eu me recorde, não, tá? tá. Legal, vou procurar esse que é interessante esse material para gente. Tá A gente bom? teve o. Olha, o livro da Serra do Itapetí, ele tem várias imagens, né, de vários grupos ali, inclusive de lepidóptera, Ah, legal. manchas belíssimas. Então, por ali dá para você ter né, já tem algumas, né, você já pode usar. Né? Mas Bacana. interessante para outros insetos também. Legal. A gente teve mais algumas interações aqui. A Marli deixou um comentário. Ela fala assim: achei incrível a informação sobre o cambuci. Temos uma riqueza tão próxima e muitos não dão valor. Obrigado pela contribuição aqui, Marli. E realmente. E ela ainda fala: sorvete de cambuci na feirinha da Casa da Cultura. Porque aqui realmente tem algumas pessoas que utilizam do fruto para poder fazer alguns produtos, né? E a gente tem o Festival da Mata Atlântica aqui na cidade, que é muito legal.
muita coisa gostosa com frutos da Mata Atlântica. Quem ainda não participou de alguma edição, fica registrado. Quando voltar a ter as atividades, quando tiver novamente, vale a pena conferir, porque é uma riqueza enorme essa que a gente tem na nossa querida Mata Atlântica. O Lucas, ele deixou escrito aqui, Santina, a Laís também falou, vamos pesquisar, e agradeceu você pela resposta. Ele deixou aqui, manda por escrito, eu acho que por conta dos nomes científicos, né? Mas aí depois a gente pega e encaminha para ele. Bom, a gente teve... Eu li quase todos os comentários. A gente teve uma interação aqui agora da Aline Luiza, que ela diz assim que é super importante mostrar essa diversidade e a importância de cada grupo, ainda mais se tratando de insetos que são tão desconhecidos. E ela diz que aqui no Parque da Restinga temos uma pesquisadora interessada em fazer um guia. Seria incrível ter algo assim na nossa região. Justamente por conta dessa informação que eu fiz essa pergunta para você, Santina, por conta desse contato que a gente teve com essa pesquisadora, que ela tem muitas fotos de insetos e que, tendo em vista que quase não, a gente não tem material nesse sentido de ter um guia de insetos, a gente bateu esse papo com ela, né? E se não seria legal ter um esforço coletivo, né, entre alguns pesquisadores da área para poder fazer esse material, né? Assim, para nós que trabalhamos com educação ambiental, seria assim sensacional. Com certeza, com certeza. Esse muito guia bom. vai ser bem-vindo, né? A produção do guia vai ser uma ideia muito boa. Quando muito nós legal. o livro da Serra, né, das formigas do Alto Tietê, um dos intuitos também foi esse, para que as pessoas, né, que trabalham com educação ambiental tirem esse preconceito a respeito de formigas, porque as formigas, elas têm, não, as formigas nos prejudicam, as formigas cortam a planta, as formigas me ferroam, então as pessoas não têm aquele olhar diferenciado para elas. E quando nós produzimos o livro, foi também com esse intuito, né, de tirar esse preconceito das pessoas, para que elas possam enxergar esse inseto de uma forma diferente, né? E ao mesmo quando o educador ambiental mostra, ele já fala dos serviços ecossistêmicos que esse inseto faz, né? Então é uma forma também de proteção desses insetos. Sim, com certeza. E particularmente eu me sinto assim muito feliz em poder contribuir com esse trabalho de conscientização. E eu acredito que depois dessa incrível live dessa noite e das suas excelentes contribuições, acredito que quem acompanhou aqui essa conversa, aqueles que vão assistir depois, porque esse vídeo ele fica salvo na nossa página, para que quem quiser, em qualquer momento, possa acessar. Eu acredito que depois dessa nossa conversa, muitas pessoas vão ter um outro olhar para os insetos, mais especificamente para as formigas e para as abelhas, que foi o tema da discussão aqui hoje. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, imensamente, assim, a sua participação aqui na nossa websérie Itapanhaú, contribuindo muito para a divulgação do conhecimento e também para a discussão envolvendo a questão do Itapanhaú. A gente fica muito grato pelas colaborações que a professora fez aqui. E, mais uma vez, estamos à disposição. Eu, como o trabalho que eu desenvolvo como monitor ambiental, também estamos à disposição aqui para poder acompanhar possíveis estudos envolvendo os insetos aqui na nossa região, para que a gente possa ter o conhecimento adequado da nossa biodiversidade, a fim de protegê-la. Então, deixo aberto agora também
para você fazer suas considerações finais, se tiver, e aí a gente dá o boa noite para quem está aí acompanhando a gente ainda. Olha, Rafael, eu agradeço mais uma vez e o convite, e eu falo que o trabalho que vocês fazem aí no litoral é um trabalho excepcional, é um trabalho que precisa ser valorizado, muito valorizado. Vocês são jovens, são pessoas bem formadas, pessoas que têm conhecimento de causa. Além do conhecimento de causa, tem muita força de vontade em ajudar a conservar, a proteger, né, esse bioma riquíssimo que nós temos e do qual nós dependemos. Então, no início da minha fala, eu disse que 72% das pessoas brasileiros moram, né, ao longo da Mata Atlântica. Isso não é pouca gente, são muitas pessoas que dependem desses serviços ecossistêmicos e que muitas vezes, na grande maioria das vezes, nem sabem o que é uma unidade de conservação. Então, o trabalho que vocês fazem é de excepcional valor, né? É um trabalho que tem e que deve ser muito valorizado. Eu entendo que é árduo, né? Não é uma atividade fácil de se fazer. Então, eu deixo meus parabéns para vocês, e tudo que eu puder fazer para que vocês continuem neste trabalho, com certeza eu farei. Tá? Agradeço mais uma vez e tudo de bom para todos. Né? E obrigada pelas pessoas que ficaram até agora ouvindo essa nossa conversa. Muito bom. E gostaria de deixar registrado também para aqueles que estão aqui ainda e para quem vai assistir, que acompanhem, continue acompanhando nosso trabalho. Agora a gente deu um tempo nas lives que justamente a gente estava aproveitando esse tempo para organizar o cronograma dos próximos encontros. A gente fez essa retomada hoje aqui com a Santina e a gente já tem uma programação definida para as próximas semanas. Então, vão acompanhando aí as divulgações, nos ajudem também a divulgar as conversas que a gente está trazendo aqui, né, que são conversas muito importantes. Quanto mais pessoas estiverem acompanhando esse bate-papo, interagindo com a gente vai construindo esse conhecimento coletivo junto, a fim de proteger essa biodiversidade que a gente tem, porque, afinal de contas, é uma frase que eu uso muito e que eu acho que ela tem muito sentido, que a gente só protege aquilo que a gente conhece. Então, vamos juntos adquirindo e esse conhecimento compartilhado, e assim a gente vai fazendo as coisas acontecerem. Muito obrigado a todos e todas que estiveram aqui até agora acompanhando o nosso papo, e até a próxima. Uma boa noite, fiquem em casa, se cuidem, até logo. Tchau.